Olá, aqui é Ismael Lima, contador responsável da Lima Contabilidade, e eu quero falar com você um pouquinho sobre a medida provisória 936 de 1º de abril de 2020. Mas antes disso eu quero pedir para você que faça a gentileza aí de se inscrever aqui no meu canal e fazer com esse conteúdo ande um pouco mais adiante. Se possível, compartilhe também com os amigos. Pois bem, vamos lá. A medida provisória 936 de 2020 é a medida provisória que veio com medidas emergenciais para as empresas enfrentarem a crise do Covid-19, a crise do coronavírus, ou coronacrise, como a gente chama aqui no escritório. Pois bem, do que ela trata? Basicamente, lá no seu artigo 3º, ela traz duas opções para as empresas conseguirem enfrentar essa crise do ponto de vista trabalhista. As duas opções se dão lá no inciso 2º e no inciso 3º. No inciso 2º, ele prevê então a redução da jornada juntamente com a redução do salário. E no inciso 3º, ele prevê então a suspensão do contrato de trabalho. Mas como que vai funcionar isso na prática? Essa é a grande questão. Bem, no caso da redução salarial, redução de jornada, a própria legislação, a medida provisória já traz os percentuais que podem ser reduzidos, ou seja, você pode reduzir 25% da jornada com 25% da remuneração, 50% de jornada com 50% de remuneração, ou então 70% de jornada e 70% da sua remuneração. Em contrapartida, o governo federal vai fazer o pagamento dessa diferença para o seu colaborador. Então a empresa não fica totalmente isenta de remuneração nesse período, ela terá que dar a contrapartida daquela parte que não foi reduzida. Se eu reduzir 50% da jornada do meu colaborador, o outro 50% ainda eu, empresa, que vou estar pagando. Então 50% o governo e 50% a empresa. E assim, se for 25% ou 70%. Existem algumas regras para essa redução, tá? Uma delas é que o limite de salário para você fazer essa redução é de R$ 3.135 para todos os trabalhadores. Essa redução de 25%, 50% ou 70%. Ou então, para aqueles colaboradores que têm diploma de graduação, que ganham igual ou acima 2 vezes o teto do INSS, que hoje ele está em R$ 12.202,12. Então, essas faixas salariais se enquadram diretamente em todos os incisos ali da medida provisória. Agora, esses que ganham entre 3.135 e 12.202,12, eles podem também fazer essas reduções de 50% e 70%. Porém, para essas reduções de 50% e 70%, deverá ser feito mediante acordo coletivo com o sindicato ou então convenção coletiva para toda a categoria. Já a redução de 25% fica liberado para quem tiver essa faixa entre 3.135 e 12.202,12. É bem importante que no momento de fazer optar por essa redução, a legislação traz bem claro lá no seu artigo 10, no parágrafo 4º, que a gente deve comunicar o sindicato da categoria, o sindicato laboral da categoria dos trabalhadores, com o prazo máximo de 10 dias corridos, não são 10 dias úteis, 10 dias corridos da data então do acordo com o colaborador. No caso do acordo individual, né? Referente então à suspensão do contrato. A suspensão do contrato ele poderá ser feito também mediante acordo individual. É bem importante que o acordo tem que ser individual e a legislação traz expressa que tem que ser por escrito. Ele não dá a opção, como em outras medidas provisórias, em razão do momento, ele não dá a opção de fazer o comunicado virtual, por e-mail, WhatsApp ou outro aplicativo de mensagem. Então, esse acordo tem que ser de forma escrita e ele deve respeitar o prazo de 2 dias para começar a valer. Ou seja, você notifica o colaborador da suspensão ou da redução e 2 dias depois, 2 dias corridos também, começa a valer a suspensão ou a redução. O mesmo acontece com o encerramento desse período de suspensão ou de redução. Ao findar o período acordado, 2 dias após ele retorna então ao contrato normal de trabalho. Uma outra possibilidade de cessação desse acordo é o decreto de extinção da calamidade pública.
porque hoje a gente vive um momento de calamidade pública expresso através de um decreto nacional. Se o chefe do executivo ou enfim o legislativo decretar fim da calamidade pública, encerra-se então automaticamente esses acordos e 2 dias após isso os contratos permanecem todos normalmente. Vale lembrar que a suspensão e o acordo, a suspensão e a redução têm prazos distintos. Para a suspensão, poderá ser suspenso o contrato pelo prazo máximo de 60 dias. Já a redução de jornada e de salário pode ter o prazo de até 90 dias. Então, basicamente, essas são as principais dicas de como vai funcionar. A gente está no aguardo de como o Ministério da Economia vai processar tudo isso e a gente fica à disposição aqui, eu e toda a minha equipe, para tirar dúvidas para vocês, tá bom? Que enfrentamos aí com coragem essa crise, que com certeza passaremos muito bem por ela.